Olá, irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para ler um texto da irmã Carla Juliana de Mello. A irmã Carla Juliana, ela é graduanda em Teologia, educadora cristã, líder nacional da Mulher Cristã em Missão, e ela é de Manaus, Amazonas. E o texto que ela escreveu chama-se Ele é autossuficiente. Ele, Deus, né? E ela escreveu para o Manancial, que é um devocional que tem meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, cujo objetivo é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como foi a irmã Carla Juliana quem escreveu o texto e não eu, o que eu vou fazer? Vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos ler o texto, o texto bíblico, né? Está em Atos 17, 22 até o 28. Ele diz assim: Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros: Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de quem falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre a cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e tateando talvez viessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha que coisa incrível isso. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. Eu li até o 29, tá bom? Bom, então, o texto que a irmã Carla Juliana escolheu, o versículo que ela escolheu foi o 24 e 25, e diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Senhor Jesus, que nós possamos ter em mente a importância dessa declaração, que Tu és realmente autossuficiente e não precisa de nada do que nós possamos fazer, mas mesmo assim Tu contas conosco. Obrigada, Senhor, por ser esse Deus maravilhoso. Tem misericórdia de nós. Ensina-nos o que precisamos aprender. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, Deus possui atributos que ninguém mais tem, nem nunca ninguém terá. Um deles é a autossuficiência. Ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém. Ele é o Criador e é o que sustenta todas as coisas no céu e na terra. E ele sempre foi autossuficiente. Ele foi ontem, é hoje e será para sempre. E o salmista declara, lá no Salmo 24:1, Davi vai falar assim: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Então ele é o Criador, ele fez todas as coisas e nós somos a criação dele. E como criação que a gente tem que depender totalmente dele.
Se a gente existe, é porque Deus teve misericórdia e permitiu que nós existíssemos. O que a gente tem, o que a gente é e o que a gente pode fazer vem de Deus. Mesmo que você não reconheça isso, mesmo que você se ache o bambamã, que você pode fazer tudo com as suas próprias mãos, tudo vem de Deus. Nós temos as nossas limitações, mas a gente não quer aceitar. A gente acha que é o suficiente, que é bom. Então, pra gente, é muito bom que a gente reconheça que a gente tem essas limitações, e isso não é um sinal de fraqueza. Isso é fruto de um coração pecaminoso, né? Achar que nós somos a última bolacha do pacote, nós somos apenas o máximo e que não precisamos de Deus. O pecado da autossuficiência se manifesta de diversas formas na nossa vida. Por exemplo, parece que não, mas isso é orgulho, é soberba, quando a gente assume mais coisas, mais responsabilidades do que a gente é capaz de lidar. Aí a gente fica nervoso, fica tentando fazer e não dá conta, e se deprime, se angustia, né? Quando a gente atribui a gente mesmo as nossas conquistas, isso também é o pecado da autossuficiência. Quando a gente quer controlar e governar a nossa vida, até mesmo quando a gente não quer reconhecer que a gente está cansado, que a gente precisa de descanso, sem querer, sem perceber, isso é um jeito de a gente falar, eu sou apenas o máximo, eu sou o meu próprio Deus, eu resolvo todas as coisas, eu sou autossuficiente. E a gente sabe que isso é pecado, porque a única pessoa que é autossuficiente é o Senhor. Então a gente não precisa carregar o fardo de tentar ser uma coisa que a gente não é e que a gente não foi criado para ser. Nós não fomos criados para dar conta de tudo. Quem dá conta de tudo é Deus. Mas o que a gente pode fazer? É ser humilde, se chegar ao Senhor, depositar nele todas as nossas limitações, falar, Senhor, eu não vou conseguir fazer, porque eu sou fraco. E nós temos que viver nele uma vida assim, plena, abundante, na total dependência do único que é autossuficiente. Amém? E o nosso manancial termina assim, somos totalmente dependentes de Deus. E se você não é, irmão, presta atenção, porque você vai se dar mal. Nós temos que depender totalmente de Deus, porque Ele é a única pessoa que é autossuficiente de verdade. Eu termino então agora dizendo que o abraço é um encontro de dois corações, por isso que eu vou deixar o meu abraço de urso, lembrando que o abraço não dá certo em reunião de porco-espinho, mas para nós que sabemos que a gente não é autossuficiente, o abraço dá muito certo, sim, Senhor. E quero lembrá-los do nosso versículo, que é o Salmo 73, 26, onde a palavra diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.